Olá, sou o Eduardo, nós estamos aqui com mais um podcast da Carbon, sempre trazendo informações para você, empresário, que quer mudança, quer crescimento, quer direção. E hoje nós estamos aqui com o André e um convidado especial, um amigo, Paulo Rink. Tudo bom, Paulo? Como é que você está? Como é que tá, André? Tudo bem? Graças Obrigado a Deus. pelo convite aí, gente. Tudo bem. Isso, Paulo, fala um pouquinho. Quem é você? Primeiro, um curitibano, né, nascido em 73, que sonhava em jogar futebol e consegui realizar meu sonho. Então, eu fui atleta profissional durante 18 anos. Comecei aqui nas ruas de Curitiba, nas linhas de trem, jogando futebol. E acabei jogando aí nos palcos até da seleção da Alemanha. Entre indas e vindas, foram quase 8, 9 países que eu conheci, que eu joguei. A seleção da Alemanha, porque eu tenho, meu pai é cidadão alemão, então eu também tenho a dupla cidadania. E já estou agora, aí, com quase 50 anos, aposentado. Minha carreira foi até os 35 anos. Mas tem aí mais uns 300 gols como profissional de futebol, mais ou menos. Maravilha. Não sou o Messi campeão do mundo, mas está valendo. Mas eu achei uma coisa assim, quando você falou, sou curitibano, mas você não falou, sou curitibano daí. Não saiu daí. Faltou daí, né? Não, é que eu acho que eu já morei tanto tempo fora do Brasil, 12 anos de Europa, você acaba apegando mais as questões dos sotaques da Alemanha, sei lá, do tipo do grego que fala inglês com sotaque também. Então, você perde um pouquinho do leite quente, mas depois você volta para casa, você vai recuperando devagarinho. Mas é interessante, porque você teve uma carreira de sucesso, jogou na seleção da Alemanha, você tem uma história de vida muito bacana, que eu acho que os ouvintes, muitos que não conhecem, os que conhecem, vão até aprender mais, conhecer mais. Mas depois de todo esse sucesso, né, por que você foi para o empreendedorismo? Olha, eu acho que jogar futebol não deixa de ser também uma maneira de ter empreendedorismo, porque você tem que lutar com todas as adversidades, com a concorrência, e você tem que se entregar. Muitos professores meus aqui na época de Curitiba falavam que eu não ia ser jogador profissional, e aquilo me dava cada vez mais força para trabalhar. Em vez de eu chegar às 7 no treino, eu chegava às 6h30. Esse pessoal fala sobre tênis ou basquete, o cara treina para ser um campeão. O cara tem que nascer com um dom, mas o dom tem que ser melhorado. Então, eu acho que eu não tinha todo o dom, mas vamos dizer, eu treinei muito. O Paulo fazia muito gol de cabeça, que é uma característica da minha carreira profissional. Eu tinha uma assertividade muito boa, só que ninguém sabia que eu treinava 100, 200 bolas e saía com a cabeça doendo do jogo, do treino. Então, eu acho que desde cedo já acabei sendo um empreendedor, primeiro para a minha carreira, para realizar o meu sonho pessoal. E, graças a Deus, eu tive esse êxito. Não vou dizer que foi fácil, porque eu tive que abrir mão de amizades, abrir mão de época de adolescência, sair em festa, ou era jogar, ou era beber, ou era mulher, ou era foco, treino. Né? Então, é esse foco que a gente tinha que ter, essa seriedade. E depois, já pós-profissional, eu tive uma estrutura, pela experiência dos 12 anos fora, de poder parar a minha carreira programada. Então, uma das coisas muito legais para eu poder começar a empreender o meu dinheiro que eu ganhei com futebol foi a minha programação pós-carreira. Então, eu virei diretor de clube, tive uma experiência, 5 anos como diretor. Depois, eu fui 2 vezes vereador de Curitiba e sempre tocando paralelamente os meus negócios, que são, basicamente, hoje, eu tenho um negócio de madeira, né? Eu trabalho com reflorestamento desde 97. Então, o pessoal pensa, o Paulo começou depois. Eu falei, não, é um processo que eu venho aprendendo, que nós já conversamos, Eduardo, desde 97. Que floresta é um troço a longo prazo. Era a minha aposentadoria quando eu parasse de jogar e agora, em 19, que eu estou iniciando a fazer a colheita dessas árvores que foram plantadas em 97. Não, isso é uma história linda, porque eu conheço muita coisa, até porque nós fazemos alguns negócios, mas é importante para o ouvinte entender, né? Porque você vê muito foco, né? Você perseverança, você ser uma pessoa centrada, querer, né? Eu acho que isso é muito importante e é uma lição para você chegar onde você chegou. E errar e saber quando está errado, você tentar melhorar. Sim. É que eu acho que assim, você ficar insistindo no erro é besteira. Eu vou dar um exemplo meu, você falou de empreendedor, eu lembrei agora aqui, na pandemia, eu tenho um terreno aqui em Curitiba que tinha buffet, e esse buffet foi fechado por questões sanitárias, etc. Não podia ter reunião, aglomeração, etc. Então, começa a fazer um casamento sem aglomeração. Não tinha jeito. Está fechado.
Daí eu tive que cuidar da minha fazenda, pessoalmente, e eu lá vendo os prestadores de serviço, o cara que cortava, o cara que transportava, eu comecei a identificar os melhores funcionários, os caras que eram mais os melhores no trabalho, cada um na sua área, e eu não tinha maquinário meu, Eduardo. Eu não tinha nada, eu só terceirizava o corte. Comecei a fazer conta, comecei a fazer... Cara, o cara do transporte está ganhando nas minhas costas, a minha madeira. Cara, o cara do corte está ganhando. Graças a Deus eu tenho o nome, né, na praça, fui lá, fiz compra dos maquinários, comprei cabeçote, comprei 3 caminhões. Hoje eu venho tocando a minha operação, que eu consegui fazer um padrão dessa operação que antigamente o caminhoneiro hoje trabalha para mim. Antes ele trabalhava por uma empresa e eu tinha que pagar terceirizado. Mas isso é importante porque você vê, mais uma vez, a gente falando de planejamento. Como você falou, eu planejei a minha saída do futebol, né, para empreender e até no reconheci o erro, e reconheci o erro de eu ter terceirizado um serviço que era bom, porque era muito fácil eu ficar aqui em Curitiba e mandar o cara cortar. Cômodo, né? Com certeza. Mas isso que o empreendedor tem que ter. Ele vai ter que sair da zona de conforto. Isso. Eu saí da minha zona de conforto de mandar só um relatório, de receber aqui em Curitiba um relatório de quantas toneladas foram vendidas. Hoje eu tenho um controle relatório na minha máquina. Eu recebo via e-mail o relatório do que passou de madeira na máquina. Hoje a conectividade e a minha modernidade dos equipamentos, ela te dá na exatidão o que foi cortado, que tipo de madeira, que grossura e quantas madeiras passaram naquela lâmina. E você com o controle, você sabe também o momento que você pode vender ou não vender. Aí o preço, o mercado... O pós-eleição, nós estávamos comentando antes aqui, o pós-eleição mudou o preço do mercado um pouco, então você segura a produção. Opa, o preço está bom? Acelera a produção, trabalha os 2 turnos. Mas isso foi dando assim, esses afinamentos da operação, só a experiência vai te dar. O decorrer dela, né? É uma forma porque você começa errando. Negócio. E aí eu falo, sempre olhar macro para o teu negócio. Para você também achar os pontos onde você pode faturar mais, né? Onde você pode ter mais lucro, né? O profit ser maior. Você tem que fazer essa conta que você tem que despender o tempo, não pode empatar. Você tem que ter resultado, né? Senão você está trabalhando errado. O futebol, grupo, esse meio, traz alguma coisa para a tua empresa hoje? Você tem alguma coisa que liga uma coisa com a outra ou não? Acho que traz, André. O futebol me deu muita experiência no seguinte: eu nunca ganhei nada sozinho, porque eu não era um jogador de tênis, eu não era um jogador de ping-pong que dependia exclusivamente do meu desempenho. É o coletivo. Eu dependia do desempenho da coletividade. E eu, por ser, acho que, mais esclarecido, sabe? Eu sou nascido aqui em Curitiba, consegui fazer faculdade, não terminei por causa do futebol, mas meu pai nunca deixou eu parar de estudar para continuar jogando bola. Porque, na época, diferente de hoje, o jogador ainda, não digo na época Pelé, que era pior ainda, mas não ganhava muito bem. Sim. Eu já cheguei... As cifras eram outras, eu já cheguei a ganhar muito bem na Europa, não vou reclamar dos meus salários. Eu acho que sim, tive ainda a felicidade de jogar nos melhores clubes do mundo, jogar 5, 6 vezes Champions League, em seleção da Alemanha. Então, eu tive um bom salário, não posso reclamar disso. Mas essa experiência de você administrar grupo, saber ganhar em equipe, isso acabou sendo, para mim, um baita de aprendizado para a minha vida sequência. Porque são muitos egos dentro de um grupo só, né? E as motivações, André, são diferentes. E isso que é importante do empreendedor, às vezes, identificar a motivação do seu funcionário é diferente da dele. Com certeza. Então, você, por exemplo, eu, quando capitão, vou dar um exemplo prático para você poder imaginar a situação. Eu tinha um jogador que estava em final de carreira, jogando comigo. Eu tinha um jogador início de carreira e tinha aquele recém-casado. E tinha o festeiro. Então, a motivação de cada um deles era diferente. A gente, para ganhar uma partida, a gente chama o prêmio da partida bicho. Né? Então, para você receber o bicho, que é um valor legal, extra do salário, a motivação do solteiro, cara, vamos embora, vamos ganhar isso aí, você vai poder ir para a festa, fazer a bagunça que você quer. O cara que era casado, dá para você comprar aquele sofazinho, aquela televisão para a tua sala. O cara que era o filhinho da mamãe, que não era o bagunceiro, mas que ajudava a mãe ainda a pagar as contas da casa, dá para você pagar 2, 3 prestações da casa da tua mãe. Então, você identificar a motivação de cada um e olhar no olho deles na hora de entrar no campo ali, que a gente reúne, e eu tinha, graças a Deus, essa perceptividade com o grupo. Eu sabia que aquele era festeiro, eu sabia que aquele era mais religioso, esse aqui era mais para a mãe, esse aqui era mais para a família, para o filho, etc. E tal. E daí eu olhar para cada um, cara, vamos comprar aquele negócio para você hoje, vamos buscar isso aqui para tua mãe. Você quer fazer a festa, quer viajar, você quer andar de helicóptero, você vai andar, mas nós temos que botar aqui agora 100%.
E se eu conseguia motivar no lado bom, eu via mais resultado. Então, acho que isso acabou trazendo para a minha equipe de Madeira hoje, quando tem lá, o motorista não quer levar essa carga porque a carga dele, o trajeto dele é 100 km a mais. Eu falei, cara, se o grupo não funcionar, eu paro a fábrica e todo mundo perde. É você vender a ideia, né? Então assim, isso que eu estou falando, você saber fazer isso, e o que foi minha experiência pós-futebol, a direta? Vender jogador. Não quer uma coisa mais difícil que vender jogador? Você vende um sonho, uma possibilidade com um cara que você está entregando uma coisa que envolve emoção, torcida, mudança de país, não sabe se o cara vai se adaptar. Então, assim, você tinha que ser, ao mesmo tempo, falar a verdade, porque você não pode enganar. Olha, claro, eu acho que ele tem potencial, mas vai depender dele. E nem eu falo para os jogadores, cara, eu coloco você lá, mas a partir desse momento que você está lá, é você que vai ter que entregar, não sou mais eu. Eu, quando tinha a minha parte do processo, eu entregava. E eu, como capitão, aglomerava. Como existem capitães que você não vê esse agregamento. Você vê esse distanciamento. O Messi ganhou a Copa do Mundo. Cara, todo mundo estava agradecendo ele. E ele estava agradecendo todo mundo. Exatamente. Não sei se você reparou ontem. E, cara, obrigado, era a minha última, obrigado. Cara, então, assim, você... Abraçando um por um. Depois da vitória, quando você tem lá uma conquista que nem a gente teve aqui... até consolar o goleiro, né, do time adversário. Eu achei muito bacana, bem interessante. Nesse nível é diferente, cara. Você já sai da picuinha de bairro. Ali nós estamos falando campeão do mundo. O cara que perdeu fez 3 gols na final. Sim. Já é campeão mundial com 23 anos. Então, assim... A final de Copa do Mundo, nós estamos falando do maior, do supra-sumo do futebol. Sim. E nós tivemos aí nessa final, né, num exemplo muito prático para todo mundo ver, que o cara batalhou na quinta que ele conseguiu. E mesmo assim, poderia ter não conseguido. Né? Cara que está há 15, 16 anos no alto nível. Eu honestamente, eu estava falando para vocês aqui, isso é difícil, né? Foram 18 anos de carreira em alto nível, dos meus 18. Se eu conseguir manter 6 ou 7, foi muito. Porque acho que foi de 95 campeão brasileiro até 2004, 9 anos. Então, metade da minha carreira foi galgando, tentando pedalar, tentando subir, tentando aparecer, tentando ser reconhecido. Mas um aprendizado o Messi, cara, enorme. Sim, nas próprias derrotas que a gente tem. Você às vezes tem que dar um passo para trás. Eu, por exemplo, eu sou de Curitiba. Onde é que eu fiquei famoso? Em Chapecó. A turma, o Paulo se lembram só do Paulo Rink, campeão brasileiro com Oséias aqui em Curitiba. Mas eu tive que ir para Chapecó ganhar 2 catarinenses com a Chapecoense, que era um osso ainda, não era a Chape que era hoje. Que é hoje. Era um osso, estádio bem precário, ganhar um campeonato e fazer 27 gols no campeonato. Ninguém até hoje bateu minha marca lá. Então, hoje, o cara chegou mais perto, foi 21 gols depois disso. Isso é maravilhoso. O que você viu de estrutura aqui, Brasil, como a Alemanha, que você jogou fora? É outro mundo mesmo? Olha... Para futebol, eu acho que pós a Copa do Mundo 2014 nós melhoramos muito. Eu acho que antes da Copa a gente estava muito atrasado, apesar de ter, nós não queremos entrar no âmbito político aqui, mas assim, de ter muito desvio nos estádios, nós tivemos um melhoramento e a parte de marketing do futebol, a parte de venda de imagem, a parte de merchandising, nós temos hoje jogo transmitido pelo Facebook, pelo Instagram. As arenas mudaram. Os estádios, as possibilidades de divulgação de um jogo, hoje são infinitas. Então, assim, mudou muito o futebol, ele globalizou com essa interação da internet. Eu lembro quando eu fazia um gol na época da Champions League, demorava a fita 2, 3 dias do voo da Varig ainda, que era a Varig. Era uma fita cassete que vinha para cá e depois que pensávamos nós aqui. Então, o meu filho nasceu em 97, eu tive que comprei 2 máquinas de fax e coloquei na casa do meu pai e do meu sogro. Nasceu, fiz aquela ligação que era cara, não era essa ligação hoje de imagem, era ligação super cara, e tive que escrever um fax contando como é que estava, passei o fax e saiu aqui no Brasil. Então, hoje, você falando dessa interação do futebol, ela está muito ligeira. O Atlético recusou um contrato da Pay-Per-View de, acho que foi 4 milhões de reais, falar em valores para o pessoal do podcast aqui ter a noção. Era 4 milhões de reais a Pay-Per-View. Ele recusou, ele vendia por Facebook cada jogo por 2. Então, sei lá, deu 10 jogos, deu 20, deu 5 vezes mais o Facebook, que era uma coisa que não existia na minha época. Então, o futebol acabou tendo hoje outras receitas, os valores aumentaram, Eduardo e André, assim. Então, virou um mercado muito maluco. Você vê os números da Copa que teve no Catar. São números absurdos, inclusive a multa que foi paga para não vender cerveja no estádio.
Porque aqui no Brasil, eu lembro que eu ainda era vereador, a gente estava votando se podia cerveja ou não no estádio. Foi uma confusão, acabou sendo aprovado, o Brasil não... Mas Qatar pagou a multa. A gente não quer bebida aqui e a multa... Até a multa foi homérica, entendeu? Foi, tipo, astronômica. Absurda, né? É, assim mesmo. Na sua linha de... Você estava jogando... Você sabe que a carreira de futebol pode ser abreviada por uma contusão. Sim. E pode ser aquela coisa que você falou, 9, 10, 11, 12 anos. Às vezes 3 anos. Naquela época, te passava já pensando o futuro, o que eu vou fazer, o que vou preparar para minha família depois para empreender? Ou você parou e foi pensar nisso? Não, acho que você tem que pensar durante, né? Primeira coisa, quando eu assinei meu primeiro contrato, André, eu estava aqui no Atlético, e assinei um contrato de 5 anos com a Alemanha, num salário, né, muito bom. E a primeira coisa que eu fiz é procurar uma empresa para fazer seguro da minha carreira. Seguro, eu falo de lesão, porque eu já tive 3 vezes quebrei o nariz, já tive lesão de tornozelo que me tirou da Copa do Mundo, várias lesões, e a gente sabe que às vezes pode acontecer lesões permanentes. Né? Eu estou sujeito a isso. É que nem você, quando faz... São 2 seguros difíceis de fazer. Eu acho que só o Lloyds Bank que faz da Inglaterra, até hoje. Você paga uma taxa do teu salário e você tem o seguro para, se você ficar inválido eu falo de futebol, tá? Porque pode ser N assuntos que você pode causar invalidez. Não estou falando aquele cara que vai para a cadeira de rodas, mas pode ser que você vá também. Mas pode ser ter uma torção de joelho e você nunca mais joga futebol profissionalmente. Então, era isso que o seguro dizia, a regra para mim. Então, a primeira coisa foi procurar uma empresa de seguro. Eu fiz isso aí. E daí, de partida, comecei a tentar procurar mercado de investimento. Comecei com bolsa de valores hoje. É uma das coisas que eu odeio honestamente para empreender. Eu prefiro começar um negócio, uma lojinha, comprar e vender, do que aplicar na bolsa. Porque eu tive experiências negativas com bolsa. A primeira minha, quando eu tinha dinheiro, eu botei antes do September 11, daqueles Estados Unidos. Então o troço fez boom, caiu tudo. E aquele dia que eu tinha trabalhado, suado para ganhar... Que virou... é um risco, né? É um risco então, total. eu parei de jogar Muito nessa grande. loteria, Eduardo. É isso aqui. Tipo, eu prefiro comprar terreno. Eu acho que para o empreendedor terreno, você abrir uma marca, você correr atrás, você fuçar a necessidade das pessoas. O que as pessoas precisam hoje? Cara... Antigamente o futebol não tinha tanta informação. Hoje você tem informação quanto o cara corre rápido, qual a aceleração, qual a intensidade, quantos quilômetros colocou. E essa informação, se você souber utilizar e tiver criatividade, cara, isso é um infinito de possibilidades que você tem. Eu estou falando só do ramo futebol, que é a minha especialidade, e depois a madeira, que acabou virando hoje a minha segunda especialidade, porque eu planejava assim investimento, ajudei família, que nem todo jogador ajuda, não tem como você fugir desse laço familiar, dar estrutura para os meus pais, para poder... o buffet que eu falei agora há pouco aqui, esse buffet quem tocava era minha mãe. Então, minha mãe às vezes me pedia uma ajuda financeira que eu tinha que dar todo mês. Eu falei, mãe, eu vou te dar um negócio. Sim. O terreno é meu, o buffet é meu, eu te dou um investimento start, mas quem vai ter que trabalhar é você. Daí foi muito justo, a gente trabalhou quase 15 anos com o buffet. Foi uma época que ela ficou muito feliz. E agora, daí, quando eu fui fazer a venda, eu falei, vem cá, metade do negócio é teu, metade é meu, ela está com a aposentadoria dela aí, da maneira dela. Então, assim, eu acho que você tem que planejar durante a carreira já. Não é chegar, juntar, e você não sabe o que vai fazer. Acho que tem que começar juntando já com um objetivo, Eduardo. Não, isso é muito interessante, né? Porque a gente tem que sempre pensar a médio e longo prazo, nunca hoje, né? Curto prazo. É o que a gente ensina aqui na Carbon e você veio com uma história linda de vida. Mas hoje, Paulo Rink, em quais ramos você tem negócios hoje? Bem, eu sei que você faz uma série de coisas. Eu já fiz mais. Semana passada, antes do fechar do ano, aí, eu encerrei uma empresa que eu pensei ser uma novidade, uma coisa boa para o estado do Paraná, que é a tal da reciclagem. O meu filho foi para a Alemanha, viu uma máquina de pirólise que ela pega o pneu, joga dentro, sai o óleo, o nego de fumo e o ferro, e você recicla esses produtos. No projeto era lindo, Eduardo, você vê como é, né? E daí o nego de fumo não tinha saída, eu fui acumulando 50, 100 toneladas, 200 toneladas, hoje estava com quase 500 toneladas, é um pó, parece grafite. E esse mercado é muito específico, ele é um mercado de pneu, e eu acabei encontrando dificuldade. Então, eu vendi esta empresa que eu tinha dessa de reciclagem, então ela não faz mais parte do meu portfólio, porque o empreendedor também tem que saber o seguinte, não está dando resultado, Exato.
não está dando resultado, muda o foco. Estava começando a me tirar muito foco para tapar problema, para empatar. É o que eu acabei de falar para vocês, você não pode ter um negócio para empatar. E saber não se apegar. Sim. Eu acho assim, você cria um carinho pela empresa que você montou, você vê o início dela... Pelo time, por todo. Mas você tem que chegar assim... Mas é um negócio, razão. Eu vendi para quem é do negócio. Sim. Então, assim, às vezes você vender por um pouco mais barato, aquilo vai te dar um tempo e uma disponibilidade de você pensar, abrir tua cabeça para pensar em coisas boas. Daí eu vendi esse negócio que era da reciclagem e acabei investindo na questão do maquinário da minha fazenda. Então, hoje eu estou fazendo na fazenda um planejamento. Eu tenho gado e floresta. O gado eu dei para os meus filhos, para eles sentirem o gosto de o que é você tirar o dinheiro do agro. Não só da cidade, do aluguel, da loja, da farmácia que eu tenho aqui em Curitiba, que são meus portos seguros. Eu tenho os imóveis que eu comprei, que eu fiz os prédios, digamos assim, prédio. A Panvel não é um prédio, é uma construção, mas ela te dá, ó, você tem lá um contrato com a farmácia, você faz assim e eu vou pagar X aluguel, amortizando a construção. Sim, sim. Hoje eu já estou aí com 10 anos de aluguel com a Panvel, tenho 3 lojas, que é uma rede segura, que paga direitinho, sim. Então tem um porto seguro. E daí você vai empreendendo. Filho, vamos para a fazenda. Ah, pai, mas lá não tem internet, lá o sinal é ruim. Daí eu falei, então pesquisem. Vocês querem internet, vão achar uma internet. E os danados acharam, foram achar a internet da Tesla. Starlink. A Starlink, cara, que você coloca lá e você bota em cima da minha caminhonete e ela pega no meio do mato, cara. O André comprou uma já faz uns meses. Meus pais moram no sítio, em São Paulo. Melhor que aqui de Curitiba, André. E lá era absurdo. Não conseguia, chegava lá, não tinha sinal, não conseguia falar. Não conseguia. E meus pais já estão de idade. Aí eu fui, pesquisei, achei. Comprei naquele de... Você via YouTube, será que dá certo? Não. Absurdo. Como funciona aquilo. Não, é melhor do que a gente tem aqui no melhor do que... Não vou fazer mexendo para comprar eu aqui, mas é melhor do que as empresas aqui de Curitiba, cara. Então, assim, dei para eles a parte do gado, dei a missão. Piazada, vocês têm... Está ruim a internet? Vamos arrumar. Procurem. É o que você falou. Foram na internet, procuraram. Mas tem lá o do Tesla. Falei, tá bom, se é boa, vamos ver. Pai, mas a antena custa, sei lá, 5 mil, acho que era. A antena, só para sair na antena, 5 mil. Falei, cara, vai funcionar? Eu pago um negócio que está precário. Sim. Vocês estão reclamando. Esses 5 mil diluído no processo do negócio. Daí eu falo uma coisa para os meus filhos, e você falar de empreendedorismo, você tem que pensar o seguinte, não importa quanto você vai gastar. Você tem que saber quanto você vai ganhar com aquilo. Sim, o resultado. Se você vai gastar, eu estou com medo de gastar 100 mil. Mas peraí, se você gastar 100 mil para ganhar 1 milhão, se você gastar 100 mil para empatar, não faça. Não pega tempo. Gastar 100 mil para ter prejuízo, então já nem tira os 100 mil da conta. Claro, então, assim, eu falo para eles, a internet vai funcionar? Vai. Então, vamos embora. Botamos, não sabia, era um tiro no escuro. Cara, e agora está maravilhoso. Daí agora estão indo para a fazenda, cuidando do gado. E você falou de planejamento. Eu estou passando para eles e os bancos, para o pessoal saber, principalmente... Tem 2 filhos? 2 meninos. 2 meninos. Eu tenho um de 25 e um de 21. Os 2 nascidos na Alemanha. E uma coisa, Eduardo e André, que eu estava vendo com os bancos fazendo crédito e questão de reflorestamento, porque o reflorestamento é muito legal, é um processo de longo prazo. Eu estou plantando agora 19, 20, 21 e 22 para 2040, 41 e 43 lá, no caso. Então, eu estou fazendo já para os meus filhos. Eu falei, a próxima tirada em 2040 é meio a meio. Já estou falando com eles. Eu vou tirar em 40 e meio a meio, porque eu já vou estar com 70 anos e daí já vou dar metade para eles participar. Sim. Meus filhos já vão estar com a idade. Só que eu vou ensinar vocês para próximo plantio de 40, quando vocês tirarem, vocês têm que replantar. Aí vocês têm que saber fazer sozinho. Porque se não souber, você mata. É uma coisa que a gente fala muito aqui. Ele não vai saber o valor daquilo, Eduardo, entendeu? Ele tem que saber o valor. Mas é o plano sucessório. Porque não adianta você construir... E como fica agora a nova geração? Qual que é a sucessão disso? Porque se eles não souberem fazer, ele destrói. Esse é o exemplo. Tem aquele ditado, né? Não adianta dar o peixe, ensina a pescar. Não, então para terminar a história, assim, fui fazer o financiamento no Santander. E daí você falou do planejamento hereditário. Primeira coisa que o Santander falou para mim, quem que toca? Eu falei, eu. E quem mais? Daí eu fiquei... Aquela pergunta foi estranha. O técnico do Santander, porque eu faço financiamento de banco para fazer o plantio, pago em X vezes lá, e depois eu pago o banco e tenho o resultado do plantio. Uma operação aparentemente simples, mas ela tem seus poréns. Mas daí ele começou a perguntar, mas e plano sucessório?
Daí eu falei, meus filhos cuidam da parte do gado. Daí ele falou, quanto você quer? Daí eu falei, tá, mas por que você está falando agora? Foi tão bonzinho comigo agora. Porque você tem a sucessão. O problema é te emprestar 10, 15 milhões, você vai sair fora, teus filhos não entendem o negócio e o banco vai ficar com um pepino na mão, depois ter que leiloar a tua terra. E o banco quer dinheiro, ele não quer o imóvel. Cara, eles viraram uma mãe depois de saber que meus filhos eram os meus sucessores. Sim. Porque eu já estou ensinando, que nem eu comentei para vocês, estou plantando com eles agora o plantio de 40, que nós estamos plantando 2020 para tirar daqui 20 anos, então, de 40 eles estão comigo. Estão fazendo o mapeamento das áreas, contando quantas árvores tem, qual árvore que deu replante, qual aquela que você tem que podar, etc. e tal. Daí eles estão aprendendo isso comigo. Beleza. Na próxima, eles vão fazer sozinhos, porque eu vou desse resultado que eu tiver das árvores agora, eu estou dizendo, pesado, em vida é metade meu e metade de vocês. E fiz um acordo com a minha esposa e eles estão contentes. Então, de 40 para 60 é com eles. De 40 para 60 é isso aí. Né? Se eu estiver limpo, se eu estiver bem, eles me ajudem, mas eles que vão fazer. Porque eu hoje tenho que pensar, André, é o seguinte, eu estou com 50. Eu acho que eu tenho saúde, até os 70 nós estamos hoje, a média brasileira está com 78, se eu não me engano, a masculina. A feminina é um pouquinho mais. Mas, assim, vamos dizer, ano útil de você trabalhar e tudo, eu tenho mais dos 20 anos. Então, eu vou ficar empreendendo e pesquisando, porque eu não consigo ficar parado. Mas isso é muito interessante, porque, bueno, no meio do ano, eu estava em casa e tinham 2 pizzas na mesa, e tinha uma pizza de uma verdura que ninguém comeu. Estavam os 8 pedaços ali. E tinha uma que só tinham 3 pedaços. Tinham comido 5, né? E aí eu falei, pessoal, para um pouco, vamos fazer uma analogia aqui, porque a vida do ser humano, mais ou menos 78 anos a média, e eu falei, então vamos arredondar isso para 80, e eu também estou chegando nos meus 50, eu comi meus 5 pedaços. E aí, o que resta da minha vida? 3 pedaços de pizza, 2 de qualidade. E aí até meu filho parou, pai, mas não é assim? Eu falei, não, é assim. É assim. Começa a passar rápido, se você não planejar. Começa a passar rápido, cadê o planejamento? O que você está fazendo para ti? Né? Então, é bacana essa história, e eu acho que até no podcast hoje, de a gente contar muito sobre médio e longo prazo, pensar no futuro, sucessão, que é muito importante. Acho que lá fora, você morou muito lá fora, o pessoal lá faz a projeção anual, né? O brasileiro tem muito mensal, ele quer muito o agora, né? Então, quero investir 100, mas eu quero tirar mês que vem 200. E não é assim. Não. Até pode acontecer, né, André? Até pode, mas assim, o risco é grande. Se você investiu 100, alguém perdeu aquele 100, algum sentido, vamos dizer, na bolsa. Quando você ganha de um lado, alguém perde do outro. Sim, não tem. Ou é o dólar, ou é a variação cambial. Mas, assim, no empreendedorismo, que nós estamos tentando focar aqui, eu acho que você tem que fazer assim, primeiro, antes de você empreender, você pesquisar do que você está querendo fazer. Entender quem são as concorrências, entender o que é o mercado, o que precisa. Você uma ideia tão, hoje, para a gente, tão boba, o Instagram. Pô, o cara tira uma foto, posta, fala, cara, o que era isso antigamente? Nada. O que é isso hoje? Bilhões. Tem entendeu? gente que vive disso. Sabe, é que nem cantar música sertaneja. Tem cara que está lá tentando fazer um hit a vida inteira, fica pesquisando, mas o cara é daquele ramo. Então, se você identificar primeiro que ramo que eu quero entrar, que ramo que eu me sinto confortável, você pegar aquele ramo e pesquisar naquele ramo. Eu falo para vocês, eu estava muito bem como jogador de futebol, porque era meu sonho, mas eu me realizo hoje com essa fazenda. Porque não tem nada a ver com os meus negócios anteriores, não tem nada a ver com os meus imóveis aqui em Curitiba que estão alugados, não tem nada a ver com a reciclagem que eu tentei e errei. Então, assim, o cara tem que saber reconhecer. Cara, a gente erra. Não... Errou não, aprendeu. Sim, aprendi porque me deu no bolso. Eu perdi dinheiro. Eu investi, vamos deixar assim só o ouvinte bem tranquilo. Eu investi 1,5 milhão e retornou 850. Eu perdi grana. Fora o tempo que eu perdi. Então, assim, a energia colocada. Então, assim, agora que eu saí, eu estou focando, consegui sair dessa empresa de reciclagem, trouxe meus filhos que eles me ajudavam nessa empresa. Eu falei, moçada, agora tudo para fazenda. Foco numa coisa só, que lá, lá é a galinha dos ovos de ouro da gente. É uma projeção que nós temos para 2060 para os filhos de vocês. Eu falei para eles. Então, assim, vocês me ajudem a tocar, aprendam a tocar, porque isso aqui é o futuro. A reciclagem de madeira, Klabin e Bernec, que são as 2 maiores madeireiras do Brasil, não estão investindo bilhões de dólares em fábricas porque o mercado é ruim. Sim. Então, eu não sou uma Klabin, eu não sou uma Bernec, mas a minha fazenda localiza entre a fazenda dos 2. Então, eu sou um Paulo pessoa física, que estou do lado de um monstro multinacional e de um monstro nacional. Sim. Então, assim, eu só fico copiando.
Eu não estou inventando a roda. Eu estou copiando a tecnologia de plantio deles, tecnologia de corte, tecnologia da condução, quando fazer o replante, quando fazer a poda, quando fazer o desbaste. Eu só estou copiando, mas dos melhores. Com certeza. Então, assim, eles estão me poupando de anos de pesquisa que eu estou fazendo Talvez igual. você bateria a cabeça com muita coisa, sem ter esse conhecimento. E eu tenho a terra, coincidentemente, quando eu comprei essa terra lá atrás, a Klabin já era. Mas antigamente não era a Bernec. O Bernec acabou comprando. E volta e meia eles vêm e tentam dar uma pescada no meu terreno ali. Ah, Paulo, quer vender? Eu falo, não, eu quero ficar vizinho de vocês que eu quero aprender. Então, hoje eu tenho ligação com o Gilson da Bernec. A Klabin é mais complexa, porque a Klabin é um grupo de empresários, é um conselho. Então, toda hora tem alguém... Eu conheço bem o processo, eu fiquei lá 6 meses fazendo o test drive. Todo mundo muda, cara. Complexo. Você não consegue falar com o dono da Klabin, porque o dono da Klabin são os acionistas. Sim. Se você vai falar com o diretor, que o diretor tem um mandato de 2 anos. Eu tenho fazenda desde 97, então hoje nós estamos aí, 2022, tem 25 anos praticamente. Né? Nós estamos aí com a fazenda. E o Gilson, da Bernec, é ele o dono. Ele é um cara que mora aqui em Curitiba. Mas é uma operação absurda, né? Klabin, Ah, nós ficamos lá, rodamos 27 mil quilômetros com um caminhão lá dentro em test drive. Eles têm 640 quilômetros de estrada de terra internas. É absurdo o tamanho do negócio. Na minha fazenda, se você botar, tem mais de 150 quilômetros de estrada interna. Eu pego os UTV, daí assim, outra. Daí eu comecei a modernizar. Mas aí é gostoso. Então, eu comecei a modernizar. Agora eu gostei. Eu não estava indo, eu andava de cavalo no começo, daí assim, vou pegar um quadriciclo. Aí daí o quadriciclo, não sei o que, o amigo falou, Paulo, melhora o TV. Daí já comprei o TV. Daí agora comprei o TV de 4 lugares. Então, assim, hoje a fazenda já está mais... Aí os piá gostam de ir. Daí eles vão levando as namoradas, porque essa que é a parte da sucessão que é legal. Eu estou criando a internet legal, o TV atrativos, para que eles saiam daqui de Curitiba e andem esses 250 quilômetros para ir para a Serra de Santa Catarina, que é onde é a minha fazenda. Eles já estão levando a namorada para lá, estou montando uma casa, uma sede boa. Eles têm prazer de passar os dias lá. Não tinham, André, agora está começando. Sim. Agora isso é bacana. Então, isso que eu estou tentando trazer para eles, porque lá que vai ser o destino ou o futuro. E se eles fizerem outros negócios, não interfere, porque a fazenda, como eu posso administrar daqui de Curitiba, eu posso estar lá também. Então, ela hoje, ela virou com a Tesla da internet, ela virou um setor online, meu. Eu sei quantos caminhões saíram, eu tenho rastreador nos caminhões, a pesagem dele quando saiu de madeira. Claro, o cara pode me enganar na classificação. Eu estou ciente desse risco, mas daí eu vou lá no computador que cortou e vejo quantas madeiras foi cortada. Então, ele até pode, mas hoje ficou muito mais difícil com o controle tecnológico da produção, entendeu? Paulo, o que você diria para os empresários que estão nos ouvindo agora e estão buscando alta performance? Alta performance. Qual a dica você daria para quem está empreendendo hoje? Bem, alta performance eu posso falar mais de futebol, né? Porque acho que nisso eu tenho a experiência vivida como 18 anos. Certeza. Então, assim, a alta performance, ela é muito difícil de alcançar, porque você pode achar que você está jogando bem, você pode achar que você está entendendo, é aí no momento que você tem que pesquisar e você aprimorar aquele detalhe que falta mais. Então, quando eu achava que estava jogando bem, quando eu treinava mais, eu via que aquele pique a mais meu me tornava um cara de alta performance. Aquele diferencial que eu tinha mais, uma entrega mais num treino, num jogo, ou numa concentração, quando eu falo concentração, é em nível mental, de você ver um estádio inteiro desmoronando, xingando, gritando ou ovacionando, você não sabe o que tem, e você ter o foco no que você tem que fazer. Então, isso você vai conseguir daí ter alta performance. Então, eu acho que o cara que quer hoje atingir alta performance é o seguinte, o dia que você achar que você está bem, procure os erros e começa a melhorar aquilo que está fazendo. Daí você vai ter, acho que, a alta performance. Mas usando sempre uma palavra que eu até conversei com um sócio hoje, ele ficou um pouco parado, uns 6 meses, mas ele estava com alguns problemas, e é o querer. Chegar aquele momento de você querer, aí as coisas mudam. Isso é óbvio. Assim, se você não querer entender o negócio, não funciona. Se você não gostar do que você está fazendo, se você não quiser fazer outra, tem aquelas pessoas que precisam fazer. Precisa até para um modo de sobrevivência. Mas não é a alta performance, não é um modo de você sobrevivência, é um modo de você se destacar. Você tem seu destaque naquela função que você está querendo exercer, que você quer sobreviver. E aí que vem o negócio, você atingiu um conhecimento. O que você pode para fazer? Eu lembro assim, uma coisinha da minha carreira, que isso eu agradeço até a minha esposa,
Quando eu cheguei na seleção da Alemanha, eu estava assim, meio, sabe, com saudade do Brasil e voltar para casa e tal. Então eu falei, pô, eu já atingi tudo que podia como jogador. Eu já joguei em seleção, já joguei Eurocopa, faltava a Copa do Mundo. E foi quando eu tive a lesão e não fui para a Copa do Mundo, porque eu tive uma lesão no tornozelo um jogo antes da Copa, e o meu reserva era um tal de Klose. O cara entrou e foi artilheiro da Copa. Acabou. Eu joguei as eliminatórias da Copa 2002, joguei a Copa a Eurocopa, joguei Confederações 99. Então eu vinha titular durante 3, 4 anos, e o meu reserva, que é um baita de um atacante, entrou. Eu pensei, chega de carreira agora. Daí eu estava conversando em casa, vou parar. Daí eu já cheguei em tudo que eu queria, me lesionei agora. Daí ela falou assim, cara, você não tem que se comparar com quem você foi melhor da turma de Curitiba. Você tem que olhar para cima de você. Quem tem para cima hoje? Bacana. Tem Bala, que tem Oliver Kahn. Você está com esses caras perto deles? Não, então você tem que chegar neles. Sim. Então, assim, eu acho que o teu foco também, o teu objetivo, olha na tua área quem é bom. O que o cara fez? É isso que eu quero dizer para o pessoal que está escutando a gente. Se eu quero fazer aquele negócio, sei lá, empreender com imagem, tecnologia, quem que é o bom nessa área? Sim. De futebol, quem que é o cara bom nessa área? E buscar os melhores. Espelho. Né? Eu acabei de falar, eu imito a Klabin e Bernec. Eu não tenho vergonha de falar. Claro. Os caras são bons na área deles, não tem uma multinacional, não vendem bilhões em madeira e tem um processo autossustentável, claro, respeitando o meio ambiente, etc. Porque a Klabin ela é chata com as questões ambientalistas, ela é muito técnica, inclusive por eu ser vizinho... Mas uma grande seriedade, Não, eu falo técnica, é chato quando eu falo assim, ela é o 1 mais 1 é 2, não isso tem jeitinho, não tem nada, parece meio alemão até. Sim. Mas às vezes eu estou ali do lado e eles têm uma obrigação de, se veem alguma coisa errada, eles têm que denunciar. E, cara, e às vezes eu discordo, você não tem que se meter no terreno do outro. Não, a gente tem que denunciar. E daí eu vou conversar com eles, sabe? Às vezes eu não entendo. Depois você vai conversando mais, você vai entendendo que eles são um exemplo. Por isso que eles são uma diferença. Certeza. Então, para você ser o cara da tua área, se espelhe quem é o melhor e tente seguir, tente empreender naquele jeito, tente, talvez você vai ter uma ideia que você pode até melhorar o que o cara fez. Vai que ninguém sabe. Tirar uma dúvida até minha, né? Fala, porque eu gosto de futebol e também serve para o pessoal. Os empresários às vezes têm muita dúvida do que fazer. Se eu vou, se eu não vou. Você teve as suas escolhas de não jogar pelo Brasil, jogar pela Alemanha. Teve esse momento de dúvida na tua vida e como você lidou com isso? Teve, e eu conto o fato e a história, que é bem legal. Assim, eu gosto de dar os exemplos para o pessoal ver. Eu lembro a primeira vez que o treinador da seleção da Alemanha me ligou. Eu, piada de Curitiba, que eu falei aqui agora que sou nascido em Curitiba, jogava bola aqui no Parolim, ali no Capanema, naquela pracinha onde tem o negócio de rolimã lá. E chegou o treinador para a seleção da Alemanha e falou, Paulo, eu vou te convocar. Eu falei, vamos pensar que eu sou traíra, desertor. Pensei um monte de coisa, fiquei numa dúvida tremenda. E eu jogava com o Zé Roberto, com o Emerson e o Lúcio. Os 3 eram da seleção brasileira. Eu pedi o telefone na época, o treinador era Luxemburgo. Pedi o telefone para eles, vai me dar, eu preciso falar com o Luxemburgo. Estou em dúvida o que eu vou fazer. Pô, eu estou artilheiro do Campeonato Alemão, jogando aqui, bombando na Europa e tal. Daí eu liguei, Luxemburgo, Paulo Rink, como é que tá, Paulo, tudo bem? Estou numa dúvida, professor. Fui humilde e perguntei para ele de cabeça baixa, estou numa dúvida. Você é o treinador da seleção brasileira hoje. Os caras estão querendo me convocar aqui para jogar a seleção da Alemanha. Daí ele, Paulo, que coisa, hein? Daí, o que eu posso fazer? Daí eu não sei, eu não quero me autoconvocar, mas eu quero ter uma palavra de, sabe, que você tente me ajudar em alguma coisa. Você está acompanhando como é que eu estou aqui? Eu passo parte do processo Seleção Brasileira, que era pré-Copa do Mundo 2002. Daí ele falou, Paulo, eu tenho que ser sincero para você, porque a pergunta vem de um coração aberto, eu estou vendo assim. Eu vou falar para você, eu tenho Ronaldo. Eu tenho Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Bebeto, Romário, velho, agora, Viola aparecendo na época ainda. Agora não vai dar para você, esses caras estão na tua frente. Eu falei, professor, obrigado. Perfeito. Desliguei o telefone, voltei para o treinador da seleção da Alemanha, como é que nós vamos fazer isso aí? Eu vou te dar 3 jogos de garantia para você se adaptar, Pum. Fui e fiz 28 partidas pela seleção da Alemanha, fui acolhido muito bem, depois da Eurocopa, que a gente não conseguiu chegar nas finais, existia uma pesquisa, quais jogadores iriam permanecer na seleção, quais jogadores deveriam sair da seleção da Alemanha, e eu fui aprovado na permanência com 78%
da opinião pública. Maravilha. Então, assim, eu acho que eu consegui fazer meu papel, minha entrega. Confirmou tua decisão, né? Mas, é o que o André falou, foi a coisa mais difícil, mas eu pedi ajuda aos universitários. Liguei para o cara que era o cara que podia falar, eu vou te convocar. Ou não. Ou não. E daí, assim, eu fui direto na fonte, não contei mentira, fui humilde, não quis ser arrogante, eu não estou me autoconvocando, eu estou com um dilema. E tanto depois, assim, eu não blefei para ser convocado, que às vezes o pessoal força. Quando eu falei que eu estava com uma opção, eu tinha realmente essa opção. Então, assim, eu acho que quando você é verdadeiro naquele momento de dúvida, com o próprio colega, com alguma pessoa que pode te aconselhar, mas não omita fato. Se você quer tirar uma dúvida, cara, você tem que falar a verdade. Entendeu? Certeza. Porque eu falei, eu estou para ser convocado. E meu sonho, quando eu brincava de futebol, eu olhava o Zico com a camisa 10, o Galinho, era o meu ídolo, é o meu ídolo até hoje ainda. E, assim, meu sonho era a seleção brasileira. Mas depois a minha realidade foi... E, na verdade, foi o seguinte, para mim foi naturalmente, né? O diferencial da minha carreira foi eu, um brasileiro, o primeiro na história a jogar a seleção na Alemanha. Então isso acabou me marcando mais ainda na minha carreira. Muito mais, né? A decisão certa. Né? Com certeza. Mas é difícil, né, Eduardo? Não é brincadeira. Mas, Paulo, o tempo passou. Passou voando, né? Eu acredito que foi muito bom. Agregador. Eu tenho que agradecer você novamente ter vindo aqui, contribuído para o pessoal, os ouvintes que estão, né, ouvindo o Carbon. Com certeza. Eu acho que aprenderam muito. Muito. Né? Você tem uma história linda de foco, o que eu falei, plano sucessório, né? Querer, enxergar macro. Não ter preguiça. Não ter preguiça. Eu só tenho a agradecer. Não, eu que agradeço aí, Eduardo, André, pela participação, os ouvintes. Espero que tenham gostado. E a gente fica à disposição aí de mais oportunidade, dúvida, depois você manda pro pessoal aí, quer perguntar alguma coisa, tem lá meu Insta. Manda teu Insta. Paulo Rink, o meu nome mesmo, Paulo Rink. Quem quiser ver os gols aí depois na carreira, bota Bacana. lá, gols Paulo Rink no Google, vai achar uma pancada de gol lá. Únicos, né? Cara, tem gol pela seleção da Alemanha. Esses gols eu mando pro meu sobrinho. Meu sobrinho é novo, ele não sabe. Então, aí eu tenho que mostrar para ele. Você vê como é que é, né, André? Meus filhos, meu filho tem 25, o mais velho praticamente não me viu jogar. E daí, só para fechar a história do podcast, para terminar vocês, eu peguei o meu mais novo outro dia e falei, Piá, vamos ver um jogo com o pai. Daí, tá, que jogo, pai? Nós e Real Madrid, lá no estádio Bernabéu, e foi 2-1 para nós o jogo em casa, na época o gol fora valia. Daí, tá, mas que você tá jogando? Eu falei, não, vamos ver o segundo tempo, porque o segundo tempo, cara, eu acho que um dos melhores jogos que eu fiz, que nem ontem na Copa, que nem na final da Copa, que teve jogo mudando e gol e coisa nada. Esse jogo na Champions League 2002, que era semifinal, era para classificar para a final, nós ganhamos 2-1. Aí meu filho sentou, então tá, Real Madrid 2-0. Eu estou no banco e o treinador falou, nós vamos segurar o jogo, tentar segurar. Se os caras fizerem gol, você já vai entrar, Paulo. 2-0 para os caras, eu entro no intervalo. 5, 6 minutos eu faço um gol, 2-1. Já igualamos o jogo ao Madrid. Madrid faz 3-1, classifica Madrid. O Ballack, que era o meu companheiro de meio campo, faz 3-2, dá Bayer Leverkusen. Madrid faz 4-2, dá Madrid. Eu faço o 4-3, cai a gente. Aí vem Madrid, treinador, torcida no escanteio no último minuto. Os caras fazem o 5-3 e passa o Real Madrid. É absurdo. Meu filho terminou o jogo chorando, cara. Papai do céu, você não vai me contar? Eu falei, não, assista. Cara, então, assim, essa experiência, cara, da emoção até hoje contar. Então, assim, é um negócio muito legal o futebol. Obrigado por poder expor essas coisas para vocês. E o cara entenda que essa mensagem é porque é tudo possível se você quiser e se empenhar. Que você está falando, entregue o que você tem que entregar, de coração. Entregar o melhor. Se você for lá para ficar fazendo meio termo, na boa, não vá. Não vá. Você quer jogar bola para não botar o pé? Não vai jogar bola. Você vai se machucar. Você quer se meter num negócio que você não está afim? Não se meta. Agora, se quer se meter, se entregue. Faça, pergunte, pesquise e boa sorte. Perfeito. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. E ouvintes, se você teve um insight, isso agregou na tua vida, dê um like, não deixa de curtir nosso canal. E a Carbon está aqui para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Obrigado mais uma vez.